Olá a todos estudiosos das lições da Escola Sabatina. Nós estamos aqui com a lição número 6 do primeiro trimestre de 2019. Hoje é dia 9 de janeiro, é uma quarta-feira, né? E nós vamos estudar aqui o povo de Deus selado, sobre o selamento, né? Bom, sobre esse assunto nós já havíamos estudado semana passada, sobre os 7 selos. Esse aqui é um outro selo, não é aquele selo. Isso aqui é outra coisa. O selo de Deus aqui é o sábado, não é? Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco nesse estudo para que possamos aprender sobre a Tua vontade. Essas tremendas verdades do livro do Apocalipse, especialmente essa questão do selamento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, o verso aqui diz, Apocalipse 7, versículo 14, diz o seguinte: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, essa grande tribulação que fala aqui refere-se à última tribulação que ainda está pela frente. E esses que vêm desta grande tribulação passarão vivos por ela, passarão pelas pragas. Então, ou seja, eles passarão por dois cenários. Um, pela gigantesca e maior de todas as perseguições de todos os tempos, né? Segunda coisa, eles passarão pelas pragas. Não serão atingidos, mas durante as pragas eles estarão em dúvida se estão salvos ou não. As pragas são umas coisas realmente terríveis. Isso não tem como descrever, né? As pragas do Egito não foram nada perto dessas 7 finais. Bom, então vamos ver a respeito dos selos de Deus ainda, né? Alguma coisa. Os 4 primeiros selos, Deus, a abertura dos selos, né? Deus manda mensagens para o seu povo, para que voltem. O 5º selo são as almas debaixo do altar. Nós estudamos isso, né? Almas debaixo do altar estão clamando por justiça, que sofreram demais. Não vai ter justiça? Vai ter. A justiça tem que ser o momento certo na história. E Deus conhece esse momento e não passa disso. O 6º selo é um grande, poderoso reavivamento, né? E o 7º selo é meia hora de silêncio no céu, seja a vinda de Cristo. No 6º selo é que vai haver o selamento por meio do sábado, né? Então, a pergunta que os ímpios vão fazer, os justos não, mas os ímpios vão fazer, mas quem aguenta isso? Quem subsistirá? Só mesmo os justos, mas eles, imagino que nem os justos. De tão terríveis serão as pragas, né? Terríveis serão as pragas. Bom, antes do selamento, é preciso reter os ventos, né? Que são esses ventos? Ventos são guerras, destruições, perseguições, bombas, etc. E são as pragas também, né? Os ventos são as pragas também. Então pensa bem. Se as pragas começarem, não se prega mais o Evangelho. Todos nós sabemos disso. Se der uma terceira guerra mundial agora, com bomba atômica e outros armamentos mais poderosos, muito mais poderosos que na segunda, também não se prega mais o Evangelho. Não se conclui a pregação, não. Não tem como. Durante uma guerra, não tem como. Vamos supor que comece um conjunto de conflitos, não a terceira guerra, mas um conjunto de conflitos gigantescos, mundo afora. Não se prega o Evangelho. Então, esse é um problema. Tem que segurar os ventos. E também, enquanto os ventos não forem, quando os ventos forem soltos, também não tem mais selamento, não tem mais como fazer selamento. Então, o selamento ocorre paralelamente à última pregação do Evangelho aqui nesse mundo, enquanto a porta da graça estiver aberta, né? O selamento ocorre enquanto ainda existe graça. Fechou a graça, também fechou o selamento, também fechou a pregação, né? Fechou a oportunidade. Quem está salvo, não se perde mais.
E quem está perdido não se salva mais, não há troca de lugar. Não é? Então precisam os anjos cuidar que a violência, a criminalidade, a guerra nesse mundo não passe de certos limites. Não é? Porque isso, bom, Satanás tem seus interesses aqui também. Tem. Que Satanás tem o grande interesse de que a igreja do sétimo dia não faça muita coisa, faça pouca coisa. Que não derrube, portanto, seja morna, que não derrube Babilônia. Por que isso? Isso é o interesse dele. Porque ele depende da igreja do sétimo dia. Ele e a economia do mundo dependem dos santos. Enquanto esse povo estiver aqui, Deus abençoa o mundo. Por exemplo, vamos que você trabalhe num hospital. O hospital é do mundo, etc. Então Deus, obviamente, abençoa aquele hospital, abençoa aquela outra empresa, abençoa toda a economia por causa dos seus fiéis servos que trabalham lá dentro. Precisam ali dentro obter o pão do suor do rosto. Né? Porém, na medida que sai o decreto dominical e que for proibido aos santos conseguir o seu pão de cada dia trabalhando honestamente, Deus não abençoa mais o mundo. Satanás também sabe disso. Mas tem um problema para ele. Então, ou seja, ele não tem o menor interesse que a igreja adventista desapareça. Mas ele tem interesse, sim, que ela se mantenha morna. Que ela também não derrube Babilônia. Porém, agora vem o porém. Na medida em que a igreja adventista é sacudida, é purificada, se torna uma igreja militante, poderosa, recebe as bênçãos do céu, como ali no Pentecostes. Se torna extremamente poderosa mesmo. Vive de bênçãos. Aí cai Babilônia. É pouco tempo. Cai pelos poderosos ensinamentos da igreja do sétimo dia com o poder do Espírito Santo. Então, é isso que Satanás não quer. Na medida em que essa igreja deixa de ser morna e passa a ser quente, ou seja, passa a trabalhar, se torna uma poderosa igreja, aí Satanás quer destruir essa igreja. Aí ele quer destruir. Ele sabe que se ele conseguir destruir, tudo será destruído. Isso ele sabe. Mas a essa altura, qual é a outra opção que ele tem? Manter a igreja morna? Não tem mais como. Não é mais morna. Então agora está na hora de destruir. Então esses são os ventos que têm que ser retidos. Né? As perseguições, etc. e tal. Né? E esse povo militante precisa ser selado. Por quê? Mas por quê? Para que eles suportem as pragas. Ninguém vai suportar as pragas. As pessoas desmaiarão de terror. Né? Mas os salvos suportarão porque terão uma força extra. E o que é esse selamento? É o sábado. Essas pessoas guardam o sábado. Por quê? Porque elas creem que Deus é o Criador. Então elas aceitam Deus como Criador, como está em Gênesis. E por isso Deus as protege. Então elas tendo o selo, ou seja, elas confiando, elas obedecendo o mandamento do sábado, e obviamente quem obedece o mandamento do sábado obedece aos outros todos, né? Essas pessoas são protegidas por Deus durante as pragas. As outras não. Então vocês têm que imaginar como é que será o sofrimento. Acho que vocês nem estão vendo a minha cara, mas hoje é assim, né? Eu estou com um problema de luz aqui. Como é que vão sofrer aqueles adventistas que apostataram e principalmente aqueles que se tornaram inimigos, os piores inimigos da igreja. Esses sim vão sofrer. Porque eles já tiveram do lado certo. Pensa só, pensa, né? Diz a senhora White, no livro Testemunhos para a Igreja, que nem todos os adventistas serão selados. Nem todos os guardadores de sábado serão selados. Porque nem todos guardam o sábado mesmo. Nem todos. A maioria não guarda como deve guardar. Né? E diz ela também que ministros nossos estão se unindo ao mundo contra Deus. Você está em Testemunho para Ministros, página 409 e 410. Leiam lá. Isso é terrível. Né? O sábado é o selo de Deus, ou seja, é a aceitação de Deus como Criador. Esse povo derrubará a Babilônia. Não porque é o povo de Deus ou coisa assim, claro, também.
mas porque tem o poder do Espírito Santo, porque tem o poder do alto. Não precisa, quantos milhões de adventistas precisam no fim dos tempos para derrubar Babilônia? Não, basta um. Não precisa muito, não. Porque o poder de Deus é que está por trás. Não é o poder de um ser humano, é o poder de Deus. Essa é a grande questão, né? Então virá antes uma sacudidura para a igreja, para separar aqueles que são mornos, aqueles que não estão afim de se santificarem, de se prepararem realmente para terem um bom caráter, aprovado por Deus, né? E essa sacudidura virá por meio de perseguições e por meio de mundanismo, que essas pessoas não largam mão. Você pensa bem nisso, eu já estou pensando e estou tomando atitudes também, né? Bom, vamos para a grande multidão aqui, né? Nós não mencionamos, mas os 144 mil serão pessoas que passarão vivas nas pragas. Não é um número de exatamente 144 mil, né? Esse é um número simbólico. Ele pode ser, certamente, muito mais que esse número. Mas essas pessoas passarão pelas pragas, vivas, né? E também vai haver, como diz na terça-feira, que uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, ninguém podia contar. Então, os 154 mil não são tantos, dá para até contar, mas a grande multidão serão, não sei se milhões ou bilhões, mas será muita gente, né? Então, esses também passaram pela tribulação, mas não pela última tribulação, que vai ser a pior. Pensa aqueles que passaram na Idade Média, que foram queimados vivos, etc. Pensa aqueles antediluvianos que foram perseguidos ali por aqueles que não queriam entrar na arca, etc. Pensa em Noé, quanto que passou vergonha, quanto que passou dificuldade, né? Pensa na esposa, nos filhos, nas noras de Noé. Pensa em Matusalém, que pregou até o ano da vinda do dilúvio, né? Quanto essas pessoas não sofreram, né? Quanto? Pensa em Abel, que foi morto por Caim, né? Pensa em Jacó, como sofreu na sua família, dentro da família, né? E assim vai. Uns sofrem mais, outros menos. Pensa, por exemplo, hoje, você pode estar passando por alguma tribulação. Tipo assim, se você é estudante, agora tem lei no Brasil para isso, né? Agora melhorou. Mas até agora, você tinha uma prova no sábado, qualquer coisa assim, não queriam saber, né? Tu perde aquele semestre, né? Pensa no seu trabalho. Agora você vai ter que vir aqui sábado, nós precisamos de você sábado. Daí, isso tudo é tribulação, né? Alimentação, né? Você tem que escolher com muito cuidado o que vai se alimentar. Isso é tribulação, né? Por exemplo, amizades, né? Como é que você forma as suas amizades? Isso é difícil, é muito difícil. É tudo tribulação, mas tem tribulações mais intensas, né, como foi na Idade Média, e mais intensas ainda como será no fim dos tempos. Esses, da grande multidão, e os 144 mil, eles são seguidores de Jesus Cristo, né? Os 144 mil são as primícias, ou seja, os melhores frutos, né? As primícias, antigamente, eles escolhiam dentro da safra os primeiros frutos e os melhores, os mais, que melhor produziram, os mais saudáveis, né? Se hoje, por exemplo, as pessoas selecionam a semente, pegam a melhor semente, são as primícias. Esses que não se prostituíram espiritualmente, né? Os 154 mil, já disse, não morrem. Quais são as principais características dos 144 mil? Tem o nome de Deus nas testas. Não é que está escrito ali assim. É que Deus os aceitou. E eles querem Deus, né? O sábado, o selo de Deus está nas testas, né? Eles cantam um cântico novo, o cântico da sua vitória, que só eles podem cantar, claro. Outros seres de outros universos que não caíram não podem cantar o cântico da vitória, né? Não caíram. Já disse, são as primícias. A sua boca é pura, não tem engano, não tem mentira. Eles guardam os mandamentos, né? Eles passaram pela última tribulação, a pior de todas, né? E quando eles chegarem no céu, eles vão dizer, ufa, mais ou menos, guardadas as proporções gigantescas, né, de diferença. É como quando eu vou treinar ciclismo em subidas, eu faço 20 subidas. Então eu sofro muito nessas subidas. Quando eu termino as 20 subidas, eu fico bem contente, né? Consegui, venci, né? Assim serão eles.
eles vão dizer, nunca mais aquilo ali. Que coisa, né? Eles foram leais, né? São os melhores. Eles são, não que os outros sejam assim inferiores, não é isso. Os outros não tiveram que enfrentar, muitos enfrentaram pequena tribulação, alguns, ou outros nem tribulação enfrentaram, passaram a vida numa boa até. Não quer dizer que sejam, por isso, inferiores. Não. Não é essa a questão. Bom, e a lei? Como é que é a lei? Salvação só por Jesus Cristo. Mas como que é isso? É claro que a lei não pode salvar. Se a lei salvasse, seria uma coisa mais ou menos assim como a lei de trânsito, né? Você passou dos 80, quando é 80, a velocidade ali, o radar te pegou em 120, pronto, tem que aplicar uma multa. A lei diz que tem que aplicar multa. Essa é a lei. Passou de 80. Os 10 mandamentos, e a lei não perdoa. Você pode recorrer aos tribunais, fazendo as suas alegações, olha, teve um erro aqui, etc e tal, ou estava levando alguém para o pronto-socorro, para o hospital, qualquer coisa assim, e eles vão analisar. Assim, é a lei dos 10 mandamentos. Você transgrediu uma vez a lei dos 10 mandamentos, qualquer mandamento, você é culpado deles, né? E a lei não te perdoa. Se ela perdoasse, seria impunidade, como é no Brasil. Ela não pode perdoar, não perdoa. O que ela faz? Ela diz assim, você tem que morrer, né? Mas já vem a mensagem junto com isso. Você tem um Salvador, esse pode te perdoar. Entregue-se a Ele, então Ele te perdoa, você está quites com a lei, né? Porque Ele perdoa. Então é assim que funciona. Alguém pagou aquilo que você devia pagar e que não consegue. Esse alguém pode te perdoar. É assim que funciona, né? Então esses 144 mil não tem mácula. Eles não optaram por outras igrejas, por outras mulheres, etc. Tal. Podem até ter estado um tempo em outras igrejas, assim creio eu. Mas quando saíram delas, saíram. Nunca mais voltaram para o Egito, né? Então, que nós sejamos, não sei se não sei se estaremos entre os 144 mil ou entre a grande multidão. Isso, para mim, não faz diferença, desde que esteja num desses, né? Que nós sejamos aprovados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Teu Espírito esteja sempre conosco e nos guie e que nós aceitemos. Em nome dele pedimos. Amém.